galera, belezinha? Depois de mostrar melhor a história do curioso Derby della Scala, ou Derby de Verona, entre as equipes do Chievo e do Hellas Verona, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima, e eu tô de volta com mais um capítulo da série dos clássicos pelo mundo. E agora falando de um duelo lá da nossa querida terrinha, que é Portugal, né? Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Que na verdade ainda não sei se já passou, se não passou, se vai passar, mas enfim, meta de 15 mil e tal. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, eu posto as informações dos vídeos também e tal. E que é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E hoje é dia de abordar um embate não muito famoso fora de Portugal, mas que é bastante conceituado no futebol português. Afinal, coloca frente a frente um dos mais poderosos clubes do país com o terceiro maior da capital, Lisboa. Trata-se do esquecido Clássico Azul, o confronto que envolve os belenenses e o Porto. 6 meses depois de falar sobre a curiosa rivalidade entre Braga e Vitória de Guimarães, e se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Eu enfim tô de volta pra falar sobre um clássico português, um derby um pouco esquecido, principalmente pela mídia internacional, mas que mesmo assim tem muita história. E é claro que eu tô falando do Clássico Azul, onde de um lado nós temos o clube de futebol Os Belenenses, ou só Belenenses mesmo também, que eles são conhecidos assim, que vieram lá no dia 23 de setembro de 1919, e de outro o Futebol Clube do Porto, ou só Porto mesmo também, né, os Dragões Azuis, que vieram um pouquinho antes, no dia 28 de setembro de 1893. E se engana quem pensa que o Porto já nasceu grande, sendo multicampeão, né, quando os belenenses surgiram. Isso porque o clube, que até foi fundado em 1893, permaneceu inativo no futebol português por quase 13 anos, sendo refundado no dia 2 de agosto de 1906. Até os anos 80, essa foi a data oficial de fundação do clube, até que se descobriu a sua verdadeira origem, já no fim do século XIX, quando o futebol chegou a Porto por influência britânica, com o clube sendo fundado por um comerciante de vinho do Porto, de nome Antônio Nicolau da Almeida. Mas dito isso, é importante lembrar que sim, o Porto começou a conquistar títulos logo cedo, sendo inclusive o primeiro campeão português lá na temporada 1934-1935. Troféu esse que podia até ter mudado de mãos, se não fosse uma grande tragédia que abalou os belenenses. Quando alguém ousa fazer uma lista dos melhores jogadores da história de Portugal, sempre pintam aqueles nomes como Eusébio, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Paulo Futre, e às vezes alguém lembra do Pepe. Obviamente eu não tô falando do ex-zagueiro do Real Madrid, que até jogou no Porto, mas sim do ex-atacante do clube de Lisboa, que se chamava José Manuel Soares e começou a atuar pelo clube em 1926, sendo o grande comandante daquele time que começou a enfileirar taças do Campeonato de Portugal, competição que precedeu a Taça de Portugal, tipo a Copa do Brasil aqui no país, entre 1927 e 1929. Isso sem falar nas taças regionais de Lisboa mesmo, né, despachando Sporting e Benfica. O sucesso era tanto que ele logo foi chamado à seleção, estreando com nada menos que 2 gols sobre a França, e virando meio que o xodó da população. Era o jogador da moda, tipo o Cristiano Ronaldo dos anos 20. Mas infelizmente o craque e ídolo do Belenenses viveu pouco, morrendo precocemente e também de maneira trágica, com somente 23 anos em 1931. A versão mais conhecida é de que sua mãe acabou trocando sal por soda cáustica enquanto preparava o jantar, causando comoção nacional. No ano seguinte à sua morte, o Belenenses ergueu um memorial em homenagem a ele, e um dos clubes que mais ajudou os azuis de Restelo nesse momento aí, né, foi justamente o Porto, que até hoje sempre homenageia o jogador morto com uma coroa de flores antes de cada clássico. Muitos dizem que isso perdura até hoje pela perda de força do próprio Belenenses. Afinal, se tivesse continuado a brigar por títulos, né, temporada após temporada, isso meio que impediria atos como esse. Em troca, o clube mantém a tradição de sempre entrar, né, nos jogos fora de casa com a bandeira do Porto, de modo a salientar as boas relações entre os dois clubes. Isso sem falar na homenagem que eles também fazem a Rui Filipe, jogador portista que morreu em campo em 1976. Ou seja, se não fosse essa tragédia, muito provavelmente o Belenenses teria bem mais conquistas do que ele tem hoje. Isso porque ele já era considerado um dos grandes, um dos principais clubes do país naquela época, sendo que ele teria mais títulos e muito mais reconhecimento, o que não o impediu de ter certa rivalidade, ainda que amigável, com o Porto, que é o que eu vou começar a falar melhor a partir de agora. O Clássico Azul começou a ser disputado justamente nessa época em que o Pepe estava no Belenenses, e consequentemente foi o grande vencedor do primeiro derby dessa história, lá em 1927, quando o clube de Lisboa fez 3-2 no Porto dentro de casa. Depois disso, até sua morte, houve ainda mais 3 derbys, com 2 empates por 2-2 e 3-3, e uma nova vitória dos azuis de Restelo, agora por 2-1. Tudo pelo extinto Campeonato de Portugal, que era a grande competição da época. Até que em 1932, já sem Pepe no Belenenses, veio a primeira grande final entre eles,
deles nessa mesma competição, com os dois clubes empatando por 4-4 no tempo normal, permanecendo em igualdade na prorrogação e precisando de um jogo extra para definir o campeão, que foi o Porto vencendo por 2-1. Logo depois foi criado o Campeonato Português, e nessas primeiras décadas já registrou nada menos que as duas maiores goleadas dessa história. Primeiro em 1935, com o Porto fazendo incríveis 9-1 dentro de casa na temporada de estreia na primeira divisão nacional, e depois com o Belenenses dando troco em 1942, também na Série A portuguesa, agora fazendo 7-3 no rival, bem na época em que os dois conquistaram títulos nacionais. Isso fora outros diversos placares elásticos, como 5-2 e 4-0 para o Porto, além de 6-2 e 5-1 para os belenenses. Sendo essa última que eu falei em plena, agora sim, né, Taça de Portugal, nas oitavas, que depois foi vencida justamente pelo clube lisboeta. E assim foram seguindo os anos, com os dois sempre protagonizando bons duelos na elite, como em 57, quando o Belenenses conseguiu vencer por 4-3 e uma partida eletrizante que acabou impedindo o título do Porto, que perdeu pro Sporting no saldo de gols. Só que com o passar dos anos, a força dos belenenses foi meio que desaparecendo, enquanto o Porto foi se tornando esse clube poderoso que a gente conhece hoje. Se antes as goleadas apareciam pros dois lados, agora elas passaram a ser restritas apenas aos dragões, o que ajudou a esfriar a rivalidade, que foi até reacendida lá nos anos 80, principalmente por conta de seus encontros na Taça de Portugal, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Essa diferença entre eles passou a ficar ainda mais evidente depois que o Campeonato Nacional mudou seu formato. Primeiro com os rebaixamentos do clube lisboeta em 91 e 98, e depois com a criação da SAD, que seria meio que a Sociedade Anônima Desportiva, do próprio Belenenses, né, para gerir o futebol profissional por conta de dívidas e dificuldade financeira. Foi quando, já na virada do milênio, eles voltaram a duelar na elite, até empatando na primeira partida, mas depois com o Porto fazendo 2-1 e terminando com o vice-campeonato. Na sequência, os belenenses até reagiram, né, ficando aí quase 2 anos sem perder um clássico, com 3 vitórias e 2 empates, chegando até a fazer aquele placar clássico, vencendo por 3-0 dentro de casa e alcançando a 5ª colocação no Nacional. A Bahia era capaz de travar, estava feito 3 defesas, mas Bahia voltou a falhar. Cafu, incansável e cheio de força, arrancou para a baliza e matou o jogo com o 3-0. Faltavam jogar apenas os 6 minutos. Mas na sequência só deu Porto, que não só foi multicampeão, né, nacional e internacionalmente falando, como também dominou tudo nesse derby, simplesmente não perdendo mais, com 20 vitórias e 7 empates, incluindo um novo encontro deles na Taça de Portugal, agora nas oitavas de 2010, o que não acontecia desde a década de 80, quando eles empataram em 2-2 no tempo normal e os Dragões venceram por incríveis 10-9 nas penalidades. No penalti, Romário atira e falha o Romário. Falha o Romário nos quartos de final da Taça. Farias atira, golo! E o Porto está nos quartos de final da Taça de Portugal. Futebol. Sendo campeões logo depois em cima do Deportivo Chaves, ano em que os belenenses acabaram sofrendo seu 3º rebaixamento, terminando lá na penúltima colocação. Só que agora, ao contrário das outras quedas que ele teve, o clube acabou passando 3 temporadas na segundona, até conseguir retornar com o título lá em 2013. Em compensação, no último encontro entre eles nessa história, que aconteceu em 2018, o Belenenses quebrou o tabu e voltou a vencer o rival, fazendo 2-0 dentro de casa, na temporada em que o Porto foi o grande campeão. Vocês repararam que eu falei último encontro entre eles nessa história, né? Então, mas não foi por conta de mais um rebaixamento do Belenenses, e sim por uma cisão. Lembra aquela SAD criada em 99? Então, em 2012 ela foi vendida para um investidor que em 2017 ganhou uma ação sobre o clube e decidiu se separar. Com isso, agora o clube de futebol Os Belenenses virou amador e atua na primeira divisão distrital de Lisboa, que é o equivalente à 6ª divisão nacional, né, a menor divisão portuguesa, ainda contando com o apoio da maioria dos fãs e também dos associados, enquanto que o novo Belenenses, né, o Belenenses SAD, que teve que mudar de escudo e até de estádio, acabou herdando essa vaga na elite, porque recuidava do futebol profissional e tudo mais. Mas ó, nunca conseguiu vencer o Porto, com 4 derrotas e um empate. Só que como o clube original não fechou as portas, chegando até a comemorar o seu centenário nesse caos, estando atualmente na 5ª divisão nacional, possuindo inclusive mais média de público que essa nova equipe. Esse clássico azul tá meio que adormecido, mas jamais será substituído. Por isso agora eu quero saber de você, quando o verdadeiro duelo entre Belenenses e Porto vai voltar a ser disputado? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é azul
do Porto, que leva melhor em todos os quesitos, tanto no âmbito nacional, com 28-1 no Campeonato Português, 4-3 no Campeonato de Portugal, competição que precedeu a Taça Nacional, onde os Dragões também vencem agora por 16-3, e depois 20-0 na Supercopa Portuguesa, ampliando esse domínio no âmbito internacional, com 2-0 na Liga Europa, 2-0 na Liga dos Campeões, 2-0 no Mundial de Clubes e 1-0 na Supercopa da Europa, enquanto os belenenses possuem 1-0 na extinta Taça Intertoto da UEFA. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 180 partidas entre eles, com 47 vitórias dos belenenses, 91 vitórias do Porto, além de 42 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar dois confrontos lá da década de 80, válidos por um torneio de mata-mata, né, a Taça de Portugal, com uma classificação para cada lado, que depois acabou culminando em título. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje vem lá do início dos anos 80, no segundo encontro entre eles pela Taça de Portugal naquela década. Dos 19 embates nessa competição, os belenenses haviam levado a melhor em 6 oportunidades contra apenas 4 dos Dragões, o que começou a mudar justamente nessa época, com o Porto vindo de uma classificação sobre os rivais lá em 75, dando continuidade a isso quase 10 anos depois. Agora na edição de 83-84, quando no dia 29 de janeiro eles mediram forças na fase oitavas de final, e o Porto levou a melhor, vencendo pelo placar de 2-0 com um gol em cada tempo. Era o melhor período do Futebol Clube do Porto, que viria a dar o segundo gol à equipa. Cruzamento de João Pinto e só... Na sequência, o Clube Azul ainda passou pelo Torreense na fase quartas de final e pelo Sporting nas semis, até ser campeão sobre o Rio Ave. O tronco do belenenses, como eu já falei, né, veio ainda na década de 80 e também nas oitavas da Taça de Portugal, quando o Clube de Lisboa voltou a vencer os rivais depois de 2 desclassificações consecutivas, retornando à época de soberania nesse derby, em duelos de mata-mata, né, agora na temporada 88-89, justamente no penúltimo encontro entre eles na história dessa competição, quando no dia 22 de fevereiro de 89, o empate sem gols persistiu no placar até o fim do tempo normal, sendo necessária a realização da prorrogação, que viu os azuis de Restelo vencerem por 1-0. Nos minutos da primeira parte do prolongamento aconteceu o lance decisivo do jogo, o golo. Foi na transformação deste canto apontado por Mladenov. Golo muito contestado pelos jogadores do Futebol Clube do Porto perante a festa dos futebolistas ligados ao belenenses. As imagens... Nas quartas, o clube passou pelo Sporting de Espinho e nas semis pelo Sporting Lisboa, até ser campeão sobre outro clube da capital, o Benfica. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um clássico aí de Portugal, nossa querida terrinha, né? E, mano, se vocês quiserem que eu fale mais de times de Portugal também, deixa aqui nos comentários, junto com sugestões de temas pra todas as séries aqui do canal. E como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra vocês verem aí todas as rivalidades que eu já abordei. Tem clássico nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções. Também nós estamos juntos, não vai me alongar muito não, porque eu não sei se a bateria da câmera tá boa ou não. Pá. Então se inscreve no canal, divulga pros seus amigos e fica em casa também. Tamo junto.